bem, Giza? Tudo bem? Seja bem-vinda a essa live. Nossa, eu tô tão feliz que você tá aqui. Você não tem noção. Muito feliz, seja muito bem-vinda. Deixa eu Ai, mandar eu aqui tô essa mais live feliz para as ainda. meninas. Você tá feliz? Ai, eu tô aí como? Que bom, muito bom ter você aqui. Se apresente para as minhas seguidoras. Quem é a Giza? Primeiro, oi, mulherada linda. Boa noite pra vocês. Gabi, obrigada pelo convite. Eu tô muito, realmente assim, muito feliz e posso dizer até que honrada por esse seu convite, porque eu te admiro muito, né? E assim, eu sou muito, muito, muito grata por tudo que você fez e tá fazendo, né? Por mim. Então, estou realmente muito feliz. Então, eu sou a Giza, sou numeróloga, mas também sou numeroterapeuta. E eu brinco, eu falo que eu sou transformologista de vida, né? Porque eu Que meio que ajudo a legal. acelerar. Eu ajudo a acelerar, né? O caminho aí de vocês para vocês se encontrarem com a numerologia. Que legal, Giza. Nossa, sensacional isso. E como que começou isso na sua vida? Me conta, quero saber lá atrás, quando é que surgiu essa história de virar numeróloga? Então, ser numeróloga, na verdade, não fazia parte dos meus planos. É, né? Eu sempre fui meio que multitarefa, sabe? Agora eu parei um pouco com isso, tá bom? Então, assim, eu fui fotógrafa durante 9 anos. Na verdade, eu ainda Sério? fotografo. Eu ainda fotografo um pouquinho. Não larguei totalmente, não larguei 100%, porque eu dou aula também. E Que legal. eu gosto muito dessa parte. Eu acho que essa parte muito de ajudar, de auxiliar, é muito forte em mim. Então, eu continuo muito com essa parte, assim, de realmente dar aula e acompanhar também os alunos. Então, eu não larguei 100% a fotografia, não consegui ainda. Até porque eu sempre fui muito ligada à arte, né? Aham. E isso ficou também muito nítido no meu mapa. Então, tanto a fotografia até como a dança também, porque eu danço, então, sempre tiveram aí muito, muito presente, né? Só que é engraçado porque durante esse processo que eu passei na fotografia, nesses 2 últimos anos eu estava muito num processo de que faltava algo, sabe? Parecia que faltava alguma coisa, assim. Sim, eu sei como é. Aí eu comecei a entrar num processo de autoconhecimento, há mais ou menos uns 2 anos atrás, e eu fui atrás de tudo que você possa imaginar. Então, assim, eu fui na astrologia, fui em enneagrama, fiz algumas terapias holísticas também, Que e legal. aí também fui na numerologia, né? Passei por uma numeróloga. Ah, E assim, eu cheguei a fazer um pouco o básico de curso de astrologia, mas também não me apeteceu tanto, sabe, como a numerologia. E assim, foi engraçado porque com o meu mapa, quando eu tive o meu mapa lido, foi um processo totalmente diferente do processo que geralmente os meus clientes passam. Foi muito diferente. entendi. E como que Porque foi? Me conta. então, eu tive como se fosse uma recusa, sabe? Eu não tive um aceitamento na hora E que eu como tive que meu é mapa isso? lido. Eu não sei, Você, na tipo, hora de ler. É aquela coisa de que eu sempre falo, né, durante o processo do mapa, de eu vou falar exatamente o que você é, né? Então você vai se identificar, porque a gente esquece, né? E, e ouvir tudo aquilo, assim, pra mim, não foi algo tão fácil, sabe? Foi realmente um processo de recusa. E eu não aceitava aquilo que eu estava escutando. entendi. Então, eu meio que internalizei aquilo, mas tava me cutucando. Ficou me cutucando aquilo lá, sabe? De não é possível, não é possível, não é possível isso. Você chegou a pensar que ela tinha errado? Não cheguei a pensar que ela tinha errado. Não cheguei a pensar.
Assim, em nenhum momento passou pela minha cabeça que ela tinha errado. Eu sabia que tudo aquilo era eu, que tudo aquilo realmente já tinha acontecido e estava acontecendo, só que eu passei realmente por uma não aceitação, né? Meio que apagar, sabe? Não querer enxergar tudo aquilo. E, e assim, eu sempre tentei ouvir muito, sabe, os sinais do universo. Aham, E aí é lógico que assim, meio que sem pensar duas vezes, eu fui atrás de informação na internet, né? Então, claro. e acabou que foi um sinal mesmo, sabe? E era um sinal de mudança, né? Então, esse processo assim foi muito rápido, foi coisa de acho que uma semana, 10 dias nessa busca, e aí eu vi ali disponível simplesmente um curso de numerologia. E, a, Sério? e aí foi instantâneo, assim, eu resolvi me aprofundar totalmente, assim, nessa magia dos números, sabe? E aí eu fui me especializar na numerologia. E assim, Gabi, eu posso dizer que aí sim eu fiquei chocada. Aí eu fiquei chocada. Porque eu acabei descobrindo, assim, muito do que estava escondido, sabe? Meio que algum lugar ali, sabe? No fundo da minha alma, né? Aham. E eu tive consciência, assim, de tudo que me aconteceu. Uma verdadeira personalidade, identidade se abriu, assim, sabe? Na minha frente. Então, assim, as relações assim que vinham acontecendo, né, ali ao longo da minha vida se tornaram muito claras, sabe? Uhum. Só que eu não tinha explicação de nada aquilo antes, né? E aí eu consegui ali naquela hora entender qual que era ali o meu propósito, a minha missão. Então, assim, a numerologia ela meio que abriu um mundo de possibilidades para mim. E foi tão Uhum. intenso esse processo que eu fiz 3 formações no período de 6 meses. Assim, foi muito Nossa, louco. muito rápido. Muito Foi muito louco. rápido, cara. Foi. Que legal. Transformou tua vida, né, no final das contas. Transformou. Transformou total. É... A Vivi Ah, perguntou: se eu tive Giza, algum você tipo de teve algum tipo de preconceito. preconceito da tua família, dos teus amigos? Como é que foi quando você decidiu entrar para esse mundo? Então, eu não tive preconceito. Eu sempre, desde pequenininha, né? Eu sempre gostei. É, sobre um pouco dessa parte da numerologia, sobre astrologia. Então, assim, na verdade, eu vim de uma família, por parte da minha mãe, muito católica, né? Aham. E só que depois que era muito por influência da minha avó, né? E eu seguia muito. Depois que ela faleceu, eu meio que deixei um pouco de lado e minha mãe também, né? E minha mãe, ela sempre foi muito ligada nisso. Então, foi um processo até meio que fácil, assim, tranquilo. Engraçado porque pro meu marido, por exemplo, eu não contei para ele logo de cara. Ah, você escondeu. Ele, ele ficou sabendo, na verdade, depois do primeiro mapa que eu fiz. Que louco! E por que que você não falou pra ele? Primeiro, assim, por aquela coisa de eu quero esperar para ver se realmente vai dar certo. Ah, Sabe? Eu entendi. não queria gerar aquela frustração, né? E como Uhum. foi bem nesse meio aí da pandemia, que eu já estava passando por essa transição, porque eu comecei a estudar no final do ano passado. No meio do ano passado, mais ou menos. É, então, como estava muito nessa transição eu estava nessa transição, estava na pandemia, né? E eu falei, caramba, né? Será que isso vai dar certo? Não vai dar certo? Então eu fiquei com esse receio, sabe? De realmente falar para ele. E até que ele escutou, assim, né, de longe ali o atendimento, e aí depois ele veio perguntar, né, ele falou assim, nossa, do que é esse trabalho aí que você está fazendo? Porque não é de fotografia, né, você não estava atendendo aluno seu, nem nada. E Sim. aí eu contei assim, ele super entrou na vibe, sabe? E Aham. super curtiu tudo. Então, assim, não rolou preconceito com a minha mãe, muito menos, porque minha mãe ela sempre curtiu muito isso. E eu até perguntei recentemente para ela, faz pouco tempo, acho que tem o quê? Uma semana atrás, eu perguntei para ela, eu falei assim: "Meu pai sabe, mãe, que eu mudei?" Aí ele falou assim: "Sabe? Você vai falar alguma coisa?" Não.
Que Então, legal, assim, foi bem tranquilo. foi bem tranquilo, porque é engraçado, né? Muita gente vê essa área assim, meio que, ai, bruxinha, né? Virou bruxinha. Sim, parece, né? Tipo, tem um lance assim que as pessoas não entendem direito o que é. Tem gente que fala, ai, mas é como um mapa astrológico, né? Ou, ela tá ligada com umas coisas muito loucas, né? Tem gente que olha pra mim e E fala assim, meu, mas você não tem cara disso, né? Como assim, né? Você não tem muita cara de ser numeróloga. Aí eu falei, nossa, gente, mas numerólogo tem cara, né? Eu falo que eu não sou nada fofa do mundo sim, holístico. sim, tipo, você não é hippie, né? Não tá com aquela saiona, né? Não. Já tive a minha época, mas não sou. Que coisa, né? Tipo, as pessoas colocam, as pessoas têm uma imagem, né, totalmente equivocada das coisas, né? Que engraçado É, isso. é, Que legal, Giza. E conta, mas você ia falar mais alguma coisa? não, pode Não, não. falar. Eu ia te perguntar, eu queria que você contasse sobre o que é a numerologia, então, né? Já que as pessoas fazem essa imagem assim, meio, fica meio confusa. Eu lembro que quando você fez o meu mapa, a primeira coisa que você fez foi explicar a numerologia, né? Então conta pra nós assim Sim, rapidamente. eu sempre explico, e até eu acho que até por isso que foi fácil assim a aceitação, né? Então eu sempre deixei muito claro que não é nada de processo de adivinhação, que muita gente às vezes acha que é ou confunde que seja, né? Então, assim, na verdade, a numerologia ela é um estudo, né, de influência dos números dentro da vida humana. Ponto. Uhum. Né? Então, assim, ela, na verdade, é uma das mais antigas técnicas, né, que se tem aí de autoconhecimento, e ela foi desenvolvida pelo Pitágoras, né? Acho que Hum. quem conhece um pouquinho de numerologia sabe, né, que o precursor foi o Pitágoras. E esse filósofo aí que é tão conhecido, né? E ele se dedicou justamente a estudar essa relação dos números com a personalidade das pessoas e a trajetória de vida delas. Então ele fez Aham. esse estudo, como ele era matemático, era filósofo, então ele juntou essas duas coisas. Você vai brincar com a mamãe? Mamãe não vai brincar agora, mamãe tá Oi, trabalhando, tá bom? Não. A Lívia quer dar oi, gente. Imagina se não. Quer dar tchau pra todo linda! mundo? Você quer dar tchau pra todo mundo? Então Quer? dá tchau, fala tchau, pessoal. Isso, muito bem. Não. Pode deixar ela aqui um pouquinho. Pode continuar, Giza, vai contando aí pra nós. Então, assim, na verdade não foi 100% Pitágoras, né, que desenvolveu a numerologia. Foram os discípulos dele, né, que depois juntaram todo esse conhecimento dele e identificaram a numerologia e Daqui vai começaram a... ficar tá. É! Pronto, já foi. Então, aí os discípulos, na verdade, eles começaram a validar esse conhecimento, a transmitir, colocar isso para frente, né? Aham. E assim, a numerologia, na verdade, ela meio que parte do princípio que todo ser humano, ele fez um acordo, né, antes da gente nascer, né? Então, todos nós fomos lá e fizemos um acordo antes da gente nascer, né? E a gente decidiu, assim, tudo que a gente queria passar aqui na Terra, né? E aí, Legal. esse acordo, ele é traduzido em números, que são vibrações, né, que transformam aí o nosso mapa numerológico, pessoal. E o que é importante também até frisar aqui, que assim, a numerologia ela não tem nada relacionado à religião, né? Então, que Uhum. nem eu falei, né, agora, é ciência. Então, ela não tem nada a ver com religião. Então, assim, independente da religião de qualquer pessoa, né, então, assim, a gente já traçou um caminho antes de vir para cá, né? Uhum. E a gente escolheu tudo que a gente ia passar. E aí o Pitágoras ele só transformou isso nos números, né? Então, assim, os números, na verdade, eles realmente são essas vibrações, né? E com a data de nascimento e com o nome, eu consigo decodificar esses números, né? E que aí trazem, assim, informações diversas, né? Então, eu consigo identificar, por exemplo, os ciclos que a gente passa, todos os aprendizados, as nossas realizações, né, que são os nossos presentes, a nossa personalidade, o caminho de destino e vários outros aspectos, porque assim, são mais de 30 técnicas que eu analiso dentro do mapa, né?
E Nossa. são mais de 30 técnicas. Então, assim, dentro da numerologia, a gente tem 14 números principais, 14 vibrações, que são essas que eu falei aqui, e que aí eu meio que vou como se fosse uma cebola. Então, eu vou descascando tudo isso. Né? Então, eu vou tirando, são camadas que a gente tem, então eu vou tirando todas essas camadas, né? E vou traduzindo todos esses números justamente pelos significados deles. E aí a gente tem algumas vibrações mais pequenas, que são todas essas outras técnicas. Que aí quando eu junto tudo isso, eu consigo justamente decodificar e fazer todo esse atrelamento aí, para justamente conseguir, né, identificar ali o que realmente está passando. Por isso que cada pessoa é única. Por mais que, eu posso ter, sei lá, o mesmo número do meu sonho, pode ser o mesmo seu número. Só que todos os outros números que tem no mapa são diferentes. Então, Entendi. com isso, faz com que a gente seja diferente, faz com que a gente tenha uma personalidade diferente, faz com que a gente tenha uma história de vida diferente, né? E eu falo que assim, também não tem varinha mágica, tá, gente? Que eu clico ali, ó, e que vai mudar a sua vida, tá? Porque Exato. assim, nada vai mudar se não tiver nenhum trabalho, nenhum esforço, né? E até agora é a sua vez, Gabi, de falar a respeito, né? E assim, né, o mais importante, eu quero saber um pouquinho, né, sobre os efeitos da numerologia na sua vida. Né? Como que foi você receber o mapa, o que você percebeu e como que está sendo toda essa transformação, que acho que é legal saber também, né? De quem vivenciou isso e não conhecia Sim. muito desse universo. Pois é, Giza, é incrível, né? Porque eu não esperava tanto. Juro que a minha expectativa era bem mais baixa. Porque Eu eu já até sempre tinha escutei. feito. Você sempre escuta isso? Eu Sempre tinha, escutei. eu tinha feito um mapa naquele site, sabe? Que ele é todo customizado já e sai o teu mapa lá, mas nossa, cara, foi impressionante, assim. Então, na hora que você foi falando as coisas, tudo foi batendo. Tipo, parecia que você tinha feito, sei lá, que você era do FBI, sabe? Veio na minha casa, descobriu tudo da minha vida. Eu falei, gente, não é possível, não é possível. Principalmente depois que você me passou o perfil profissional, eu falei, cara, não, gente, não é possível, não é possível. Então, assim, mudou minha vida completamente, porque o que me trouxe? Me trouxe tranquilidade, sabe? Tipo, cara, esse é o meu caminho, então eu já posso me acalmar, porque eu sempre tive essa coisa, que caminho, será que eu tô no meu caminho? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é por aqui que eu tenho que ir? Será que eu tô cumprindo a minha missão? Porque eu sempre tinha essa dúvida, sabe, de estar vivendo e não estar cumprindo a minha missão. E aí, cara, eu falei assim, não é possível, gente, não é possível que tá tudo batendo tanto, sabe? E aí, o que eu senti depois, nos dias seguintes, assim, foram caindo as fichas, sabe? E aí foi me dando tranquilidade. E aí, depois, quando você veio com o profissional, com o perfil profissional, aí eu acho que me deu mais tranquilidade ainda, porque eu tive certeza de que tudo que eu tô plantando hoje é para essa colheita que eu vou ter daqui a um tempo, né? Então É. eu aconselharia todo mundo a fazer um mapa, sabe? Olha só, a Vivi falou assim, isso se aplica à numerologia da casa, com a numerologia pessoal também? Deve se aplicar, né? Meu Deus. Aplica sim, aplica sim. Eu até fiz um minizinho, né, para você, Gabi, de algumas questões que a Gabi estava em dúvida. Se aplica sim, tá? Na verdade, assim, a gente faz a numerologia da casa, só que eu também tenho que saber o mapa pessoal e de cada integrante da casa, né? Ah, Então, sim. é importante isso. Claro que cada número ali da casa vai ter uma vibração, né? Então tem uma vibração diferente. Só que para eu saber se combina com você ou não, eu preciso entender o seu mapa. Eu Aham. preciso saber sobre o seu mapa. Tem várias questões ali dentro do mapa que podem deixar, vamos dizer assim, o convívio naquela casa um pouco mais desafiante. Então, em determinado número que a gente acaba escolhendo para casa, sabe? Então, assim, por isso eu preciso fazer análise para ver o que tem dentro do seu mapa, para saber se pode impactar em alguma coisa ali daquele número da casa que você está escolhendo, ou da casa que já é sua, enfim, e também dos integrantes. Quando não é Uhum. possível fazer dos integrantes, até
eu posso dizer que, dependendo, às vezes é até difícil, né? Chegar numa conclusão. Você olha ali e fala, tá, nenhum número que meio que serve, né? Então a gente vai para aquele que pode impactar um pouco menos, porque às vezes a gente está fazendo, sei lá, uma junção de 4 mapas, né? De 4 pessoas que moram na casa. Então são muitos números. E só que aí a gente pega, por exemplo, da pessoa que é um pouco mais forte dentro daquela casa. Então eu pego o mapa daquela pessoa que é mais forte e analiso dentro do mapa dela para saber qual é o melhor número, por exemplo, que se aplica ali. Mas é super válido, tá? E até uma coisa interessante, Gabi, quando você falou, né, do seu processo, uma das coisas que eu faço antes de começar o mapa, que você sempre me fala, né? Tenta mostrar um pouquinho, né? Do processo, como que é, mostra um pouco do bastidor, um pouco antes e tal. Só que assim, geralmente uns 10, 15 minutos antes, eu me concentro. Então, assim, eu coloco o mapa ali na minha frente. Então, eu faço que meio que todo o meu ritual. Então, eu acendo o incenso, eu tenho esse lado mais holístico, tá? Não sou fofa, mas eu tenho um pouquinho desse lado holístico. Então, assim, eu acendo meu incenso, me conecto ali com o mapa e um pouquinho antes, né, de entrar, porque eu faço o atendimento online ao vivo, um pouquinho antes de entrar, eu, eu peço meio que a permissão, né, para aquela pessoa com quem eu vou me conectar, para ela abrir o campo energético dela, né, para eu poder fazer parte do campo energético dela, e eu peço justamente uma vibração ali, tanto positiva como do melhor a se falar, sabe, para eu conseguir transmitir realmente o que a pessoa precisa escutar. Né? Então, por isso que eu peço justamente, né, para permitir que eu entre no campo energético da pessoa, para que eu consiga identificar exatamente e falar exatamente o que a pessoa precisa escutar, sabe? Entendi. Uhum. Eu até entro meio num processo de flow, assim, sabe, durante o mapa. Eu não sei se deu para perceber muito, sabe? Que às vezes eu entro meio que num flow, que eu começo a falar, falando. Sim, dá pra perceber que, tipo, é como se fosse um download mesmo que tá vindo, né? E sabe o que mais me impressionou? É como os números traduzem exatamente a pessoa. Cara, como que Sim. pode isso? Eu fiquei passada, assim, passada. E aí depois eu fiquei pensando, né? Eu tinha escolhido um nome pra Lívia. E aí o André tinha escolhido outro. E aí a gente decidiu que o nome seria o que ele escolheu. Aí eu fiquei pensando depois que eu fiz o meu mapa. E se eu tivesse colocado o nome da Lívia, o nome que eu queria? Teria mudado tudo, né? Mas Então, eu vou te falar uma coisa, Gabi. Um dos atendimentos assim, que eu faço também é a numerologia do nome de bebê. Só que assim, uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, né? Porque eu acho que é um assunto super sério, é que não é o brincar de Deus, né? Porque tem gente que às vezes fala, ai, nossa, a numerologia do nome, para escolher o nome do meu filho, né? Para já olhar o mapa, para interferir e tal. Tem gente que às vezes fala, ah, é brincar de Deus. Não, não é brincar de Deus. Porque o que acontece? Só para explicar um pouquinho como é que funciona, né? Então, assim, os pais, geralmente a mãe, né? O pai é um pouco mais, geralmente o pai é um pouco mais desconectado com esse universo de numerologia. Então, assim, geralmente a mãe, ela vem com algumas opções de nome. E aí eu simplesmente pego e traço o mapa ali do perfil daquele nome e bato junto com o mapa do pai e com a mãe para ver o que se adapta melhor. Só que em nenhum momento eu falo qual é a escolha. Olha, é esse nome que você tem que escolher. Não, eu só dou o meu aval, né? Eu falo, ó, tá aqui, né? Olha, né? Para esse nome talvez possa ser mais fácil para isso, para esse nome, né? Talvez para isso, mas a decisão é totalmente dos pais. E assim, lembra que eu falei, né, no começo da nossa live aqui, que a gente escolhe o que a gente quer, né? O que a gente quer passar. E assim, não adianta. É um soprinho que vem ali na cabeça da mãe, para mães, que, né? Para mãe poder bater o martelo, é esse nome, né? Por mais que às vezes o pai escolhe, né? Tá bom. E é engraçado porque assim, por mais que às vezes você escolhe um outro nome, não, eu quero esse nome. Se não é aquele nome que é para vir, vai mudar no meio do caminho. Então, assim, ou na hora de chegar, sabe, para registrar, o pai simplesmente vai ter um insight, registrar com outro nome.
sabe? Porque tem que vir exatamente com aqueles números. Ou, por exemplo, vai chegar ali para registrar, fala exatamente o nome ali certinho, e aí o escrivão vai lá e coloca uma letra a mais. Então, assim, Entendi. nada é por acaso. Até para escolher o nome, que a mãe fala, ai, porque eu me influenciei, sei lá, na artista tal, Na né? novela. É o soprinho, é o soprinho. É a mesma coisa da data de nascimento. Quantas vezes eu já vi, até para quem marca cesárea, quantas vezes eu já vi uma mãe que às vezes marca a cesárea, aí vai lá, estoura a, A bolsa. a bolsa antes, e a mãe tem antes, ou senão ela marca, né, para aquela determinada data, ela chega no hospital daquela determinada data, dá alguma coisa que aí o bebê nasce, sei lá, 1 minuto depois que deu meia-noite. Isso, acontece, né? Sim, sim, porque vem também, acho que alguém perguntou aqui de data também, se além do nome é data. Sim, é data também, né? É, que às vezes a mãe vem com algumas opções de data também, só que é aquilo que eu falei, né? A gente até fornece, mas não adianta. É aquela história, né, Giza, que eu sempre falo. Você tá lá na porta do elevador, se preparando para reencarnar nesse mundo, você faz seus acordos, né, e traz Faz, tudo isso, né? Cara, isso é faz. muito legal, muito legal. E, Já tá e cheio de perguntas aqui. a Vivi, ela quer saber muita coisa, ó. Ela falou assim, ó, Quer? isso é a numerologia do nome, tá. Se todos os nomes influenciaram, qual é a influência que tem os apelidos? Então, o apelido, na verdade, ele tem uma certa influência, mas ela é muito pequena. Então, assim, ela acaba influenciando mais na forma meio que como você se expressa, sabe? É, Uhum. mas a influência ela é muito pequena, assim, dentro daquilo que a gente realmente é na essência. E E aí ela falou quando assim, ó, alguém escolhe, ou a gente escolhe um apelido, quando a gente gosta de ser chamado de um determinado nome, também não é em vão. É porque, muito provavelmente, a gente se identifica muito mais com aquele tipo de personalidade. A nossa essência continua. A gente não perde a nossa essência do nosso nome, as características que tem os números do nosso nome. Então, é como se a gente meio que adquirisse um outro personagem, vamos dizer assim, né? ah, Por entendi. exemplo, vamos dizer Uhum. por mim, né? É, eu sempre fui Sim. chamada de Giza, sempre fui conhecida como Giza, sempre me identifiquei como Giza, né? É, então é como se fosse realmente um outro personagem, né? Uma outra vibração ali para se passar, sabe? Mas é muito pouca a influência. E aí ela falou assim, ah, o sobrenome, né? Ou quando a casa e troca quando casa e troca o sobrenome, né? É, eu Sempre vem troquei. essa pergunta também. Mas só que aí você pede o de solteira, né? Então, o que acontece? Assim, eu trabalho com a numerologia pitagórica, tá? Tem vários tipos de vertentes aí de numerologia. Tem algumas numerologias que para elas influencia sim a troca do nome, tá? Na numerologia pitagórica, não. É, mais uma vez, influencia muito pouco. Por que influencia muito pouco? Então, lembra que eu falei, aquele acordo que a gente faz antes da gente nascer, né? Só que a gente vai passando por processos na nossa vida, onde, né, horas a gente consegue estar ali vivenciando as vibrações do nosso mapa, horas não, algumas vezes uma coisinha aqui e falta outra ali. E uma das coisas que eu sempre falo no mapa, a gente tem um livre-arbítrio, Sim. né? E então, isso a gente não pode considerar nunca na hora quando a gente vai escolher o que a gente quer fazer aqui. A gente tem essa ciência de que a gente vai ter o livre-arbítrio. A gente escolheu aquilo que a gente quer vivenciar, mas a gente também tem a ciência de que a gente vai ter o livre-arbítrio do que a gente vai passar. Então, escolher um fulano de tal ali com quem eu resolvi me casar, e se eu vou querer pôr o nome dele ou não, aí isso é livre-arbítrio. Não vai mudar tudo aquilo que eu escolhi vir fazer aqui. Tem uma interferência? Tem um pouco, tá? Então, assim, dependendo, é sempre bacana quando uma pessoa vai pensar em, às vezes, né? É geralmente para casar, né? Se a pessoa quer mudar o nome por algum outro motivo, é só trocar o nome, aí eu já não. Não aconselha, né? Não aconselho, porque geralmente é por umas questões assim, bem, né? Justamente para poder ter dinheiro, para poder ter uma mudança. Geralmente a pessoa quer trocar o nome por conta disso e não dá certo. Mas quando é geralmente para casamento, né, que vai trocar o nome, o ideal é realmente sempre procurar antes, sabe, o numerologista.
para saber, às vezes, a interferência que aquele sobrenome pode dar. Que nem eu falei, a interferência, ela é mínima, mas dependendo do número que vai dar ali, ela pode bater de frente com algum outro tipo de vibração sua, que não poderia bater de frente. E aí você vai ter que ficar lidando com aquilo lá, sabe? Ali até o resto da sua vida, ou até enquanto você viver com aquele sobrenome que você acrescentou. Ele não vai mudar, mais uma vez, né? Ele não vai mudar a sua essência, porque tem uma diferença, tá? Só para explicar também. A gente tem a diferença do nome e tem a diferença da data de nascimento. Então, o nome é a personalidade, é a identidade. A data de nascimento, ele vai mostrar toda a nossa trajetória. Então, é todo o nosso caminho desde o nascimento até o nosso final da vida, né? Então, é a nossa trajetória. Então, quando a gente está falando do nome, a gente está falando da nossa personalidade, da nossa identidade. Então, assim, é a nossa essência, é a nossa expressão, como a gente se expressa, são os nossos sonhos, os nossos desejos, o que a gente almeja, do que a gente gosta. Então, é disso que a gente está falando aqui, né, nessa questão do nome. Então, a interferência, ela acaba sendo muito pouca, né? Mas, que nem eu falei, dependendo da vibração que pode ter aquele sobrenome, ela pode bater ali de frente, ser muito diferente, sabe, da vibração que você tem dentro da sua identidade. Entendi. E a Estefânia está perguntando aqui, tudo é feito a partir da data de nascimento? Claro, né? Porque data de nascimento de registro, o nome também. Tá? Então, assim, é do primeiro registro, o nome e a data de nascimento. Tem que ser do primeiro registro. Porque é a hora que você chegou nesse mundo, né? É a hora que você, né, chegou aqui, chegou no andar, chegou na hora certa, né? Exatamente, todas as alterações que acontecem depois são interferências da vida. Na verdade, da trajetória natural, né, do ser humano. Por exemplo, né, Giz, aquela pessoa que nasce no dia, talvez 29 de fevereiro, que eles mudam pro dia 28, é isso? Sim. A gente pega o registro. Pega o 28 de fevereiro. Se a pessoa colocou dia 28 de fevereiro, é 28 de fevereiro que a gente vai pegar. Se colocou dia 1º de março, é dia 1º de março que a gente vai pegar. Ah, então é do registro, tá vendo, Estefânia? Socorro, que louco! Tem o sobrenome do marido, chocada. Não, eu também tenho, mas eu tenho certeza que isso não tá interferindo em nada. Você tem que fazer seu mapa, Débora, porque é o seguinte, depois que eu fiz meu mapa, tudo clareou, entendeu? Eu falo isso pra vocês, toda vez na aula eu falo a mesma coisa. Vocês têm que fazer um mapa com a Giza, que aí acaba com esse... Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é o outro? Não, acaba com tudo. É clareza, clareza. Vai ficar tudo ali pra você, tá? E aí você vai ficar fazendo que nem eu, escutando 20 vezes por dia o áudio que a Giza manda, porque você não quer sair dos trilhos, né? Você quer seguir exatamente o que tá escrito ali, tá? Então, Estefânia... Tira o escorpião do bolso, mulher. Faz esse mapa, tá? E são quase 2 horas de áudio. E são quase 2 horas de áudio. Ó, a Mariana falou que realmente foi maravilhoso. Mariana, conta brevemente para nós aí nos comentários como é que foi para você, tá? Ai, que bom, sim, olha só que conta para elas, Giza, como é que vai ser esse sorteio? O que é que você vai sortear para essas meninas? Então, eu vou sortear a previsão do mapa anual. Então, a gente vai sortear o mapa anual. Que tem diferença, tá, gente? Do mapa numerológico pessoal. Esse é para a vida inteira. Ele não muda. Tanto que o mapa numerológico a gente faz uma vez na vida só, tá? Dá para fazer mais vezes? Dá para fazer mais vezes. Geralmente a gente faz por uma revisão. Porque a gente vai mudando, a gente passa por outros processos, então muitas vezes o entendimento é diferente. E que nem eu falei, né? Eu me conecto ali na hora com a vibração, né? Com a energia. Então, aí a hora da leitura às vezes pode ser totalmente diferente, né? As percepções que eu vou ter. Lembrando que as características, os números não vão mudar, mas as percepções sim. Né? Já o mapa de previsão anual, o que acontece? Todo ano a gente tem a nossa vibração do ano. Né? Então, cada ano a gente tem ali um número que vai desde que é da nossa data de nascimento, daquele ano, até o ano seguinte. Então, a gente consegue saber quais anos a gente está
qual a vibração que a gente está naquele ano que vai ajudar a gente a levar. Então, cada ano tem um foco diferente. Então, fica muito mais fácil a gente saber naquele ano, né? Onde eu tenho que focar. Sim. Né? Que nem eu falei pra você, né? Onde a gente tem que focar. Porque às vezes a gente fica tentando bater o martelo em alguma coisa que não vai rolar. Não vai rolar. Então, assim, por isso que é interessante, né, a gente saber mais. E eu tô dando como bônus, porque a previsão anual eu só faço, porque essa a gente faz todo ano. Mas a previsão anual eu só faço para quem já fez o mapa numerológico comigo. Então, meu amor, vocês têm que fazer o mapa numerológico, né, de nascimento e ganhar esse daí, tá? Que ela vai sortear. Olha o que a Mari falou. Ainda está caindo as fichas. Também escuto o áudio e leio o mapa quase todo dia. Tá vendo aí? Não sou só eu, tá vendo? Mas foi impressionante a mudança que eu senti. A Natália falou que não tem nem roupa para isso, tá? E a Má falou assim, sinto cada coisa se encaixando. Vai ser um evento. Gente, então, coronavírus estava previsto esse ano. Assim, Mari, eu vivencio também, sabe, o meu mapa. É que agora eu não tô no meu escritório. Mas, assim, na frente, assim, do meu escritório, bem na frente de onde fica o computador, tá o meu mapa impresso. Eu acho que eu vou fazer isso, gente. Eu vou imprimir meu mapa. Então, assim, eu olho para ele todos os dias, sabe? E eu tenho ali também, né, a previsão do ano, né? Então tá ali o resuminho, né, de qual ano que eu tô, quais são as características de cada trimestre do ano, né? Só palavras-chave. Uhum. E também o cada mês, né? O que eu tenho que esperar para aquele mês. Mas tá lá, bonitinho, quem eu sou, quais são os meus sonhos, para eu me lembrar, para eu me conectar, sabe? Quando eu tô naquele momento meio. Olha só, você, se depender da Débora, você vai ser chamada que nem o André Mantovani, vai lá na Gazeta, ele vai lá contar, ele tira as cartas pro ano de 2021. Eu vou te trazer aqui, antes de virar o ano, nós vamos fazer uma live para você fazer a previsão de 2021. O coronavírus estava previsto para esse ano, Giza, e você não contou para nós. Gente, eu tô com medo da previsão de 2021. Eu tô fugindo, na verdade, para fazer a previsão de 2021. Eu tô com receio de fazer essa previsão de 2021. Gente, mas como assim? Me conta. Você já tá vendo alguma coisa aí se concretizando? Não, na verdade não é ver, né? Lembra que eu falei, né? Sim, desculpa. Foi mal. Então, na verdade, assim, o que acontece? É que vai ser um ano, né? Pra quem viu lá no meu Insta, eu cheguei a colocar, né, sobre a previsão desse mês, que a gente já tá um pouquinho, que a gente já vai perceber um pouco as características do próximo ano, que vai ser um ano 5, que é de transformações, que é de muitas mudanças, que é um número rebelde, entendeu? Então, assim, é um número de movimento que não para quieto, né? Conhecido por um número de viagens, né? Então, assim, a gente já tá tendo um pouco disso. Claro que, assim, a gente tá tendo um pouco desse mês puxado pela energia do ano todo, né? Que é uma energia de estrutura, né? Então, assim, na verdade, o que acontece? As transformações previstas para o próximo ano, elas só vão acontecer se as coisas aqui estiverem muito bem alinhadas, né? Meu Deus, Giza, como assim? Não tem nada alinhado, né? Então, pois é, porque assim, gente, o que acontece? A gente está no ano 4, né? E o que é o número 4, né? O que o ano 4 pede? Qual que é as características principais do número 4? Trabalho, organização, estrutura. Gente, nós não tivemos nada disso, inclusive, na verdade, como o que a diz meu gente marido. teve? A gente conheceu o lado negativo do número 4. Né? Tanto que no mapa, né, eu sempre deixo claro que eu sempre falo a parte positiva, né, o positivo ali do mapa. Então, assim, a gente está vivenciando a parte negativa do mapa. Então, assim, né, questão de trabalho, muita gente ficou sem trabalho, né? Era um ano para ser muito produtivo,
Sim. não aconteceu produção, porque o 4 também ele é conhecido por produção, né? Então é um número de produção e não aconteceu isso, né? E é um ano de estrutura, tudo que a gente não teve foi estrutura, tudo desestruturado. E o mais louco, assim, do ano 4 é que ele é conhecido, o 4 ele é conhecido pelos avós, vamos dizer assim, né? Ele é um número também que quando a gente olha na numerologia ali, a gente identifica ali em algumas partes que pode ser as características dos avós. Os avós é o quê? Idoso, né? O vírus ele pegou mais quem? Os idosos, né? Para quem ele é mais prejudicial, digamos assim, né? Os idosos, então assim, tudo se conectou, sabe? E Sim. 5 que a Stefania até colocou assim, né? Ficar em casa. O 5, por exemplo, que é a vibração do ano que vem, quer tudo menos ficar em casa. Ah, talvez seja o ano de todo mundo sair da toca, né? O E a 5 é Débora rodinha falou no que pé. ela. Ah, olha que legal. E a Débora falou assim: será que os filhos vão ficar mais um ano em casa? Não, eu acho que não. Se Deus Definitivamente. Pelo amor de Deus, né? Cara, mas você sabe, Giza, que eu vejo muitas pessoas prosperando esse ano, tá? Se organizando, Sim! trabalhando pra caramba, fazendo muita coisa. Então, Pra quem tá essas alinhado? pessoas. Ah, pra quem tá alinhado. Quem tá Uhum. alinhado. Porque, na verdade, é o universo já mexendo nas estruturas, né? Se a gente pensar o ano de 2000, né? Quando virou 2000, abriu vários portais, né? Que a gente fala de vários portais. Vocês já devem ter visto por aí, né? Algumas datas. Ai, que abriu portal, abriu portal, abriu portal. Cheio de portais. Porque o ano 2000 tem muito zero. E o número Ah, zero, dentro da numerologia, ele é muito significativo. O zero, na verdade, a gente fala, né, que ele ao mesmo tempo que ele não é nada, ele é tudo. nossa, Então, o cara, que zero, ele é coisa, das né? infinitas possibilidades. Por isso que a gente fala que todas as pessoas também que nasceram, né, a partir de 2000, que a gente chama aí de geração Z, e que são crianças, assim, que são pessoas, né, que nasceu 2000 mesmo já tá adulto, Já né, tá com 20, né? praticamente. São pessoas, assim, extremamente especiais, que realmente vieram fazer essa transformação, sabe? Só que para isso tem que estar alinhado, né? E por isso que eu falo que é Entendi. muito importante o mapa, sabe? O meu desejo, assim, de vida é que o maior número de pessoas tenham conhecimento dessa ferramenta, né? Eu até falo, gente, não precisa nem fazer um mapa comigo, sabe? Com qualquer Sim. numerólogo, mas assim, se conheça, sabe? Tenha o conhecimento Cara, de si mesmo. Porque é Giz, eu só fico. transformador. Sim, era isso que eu ia te falar, porque é o seguinte, depois que eu fiz meu mapa, eu falei assim, cara, graças a Deus que eu fiz esse mapa. E as pessoas que não fazem, que elas vão vivendo, sabe? Tipo o Zeca Pagodinho mesmo, deixa a vida me levar. E aí, cara, qual que é? E aí, o que que Gente, acontece, Giz? em uma sessão, dá pra gente, assim, um nível de autoconhecimento enorme. E eu falo isso, assim, não é só porque eu sou numeróloga, mas, assim, do tanto que eu fiquei chocada, né? Então, eu vivenciei isso também, né? E é muito louco, muito louco. Na hora você deve ter ficado assim, tipo, cara, eu não tô acreditando, né? Exatamente. Assim, a grande questão é assim, eu quero que, assim, todos vocês, né, reflitam, sabe? Será que eu estou ocupando o meu lugar no mundo? Né? Exato. Então, assim, será que você está vivendo, né, o melhor da sua potência, né? Ou você está sentindo vazio, sentindo que falta alguma coisa, sabe? Tanto profissionalmente, quanto pessoalmente, quanto na sua vida em si, né? Então, assim, como que tá por aí? Né? Que é importante, né? A gente começar a refletir, se auto-perceber um pouco mais, né? E assim, quando eu Sim, falo da numerologia, eu falo que ela transforma mesmo, né? transforma. Porque assim, a gente se reconectar com a nossa essência coloca a nossa essência em ação, né? Uhum. Sim. E justamente para a gente conseguir ter uma vida melhor. E ai, Sim, gente, são depois. informações tão lindas, tão puras, tão fortes, tão Nossa. profundas. Cara, e outra, né? Depois que você sabe de tudo aquilo, tipo, é como se alguém chegasse pra você, te desse uma mochila com todas as ferramentas que você precisa pra conquistar o mundo. Cara, tá Exatamente, aqui, pegar tá o ferramentas, mapa. né?
Dá ferramentas para a gente poder percorrer a nossa vida, né? Só que, como eu Exato. falei, né? E aí a escolha é nossa, né? Só que pelo menos a gente vai estar munido de conhecimento. Exatamente, cara. Nossa, isso transforma muito. E Giza, Uhum. me fala uma coisa, que tipo de mapa que você faz, né? Porque você fez o Natal e você fez o anual para mim. Tem mais algum outro que você faz? Tem. Então eu faço o Natal, eu faço o anual, eu faço o mapa empresarial, eu faço também, que aí é totalmente diferente, tá? Eu faço também o mapa de sinastria. Sinastria é a junção de dois mapas. Pode ser, muita gente coloca, né, o sinastria como de Do casal, né? amor, é. Do amor, não precisa necessariamente ser do amor, tá? Então Pode ser pode de ser sócias. de sócio, de parceria, de amigo, né? Então, assim, eu faço também o mapa de sinastria. Eu faço o mapa infantil também, que é maravilhoso. Como eu Esse deve disse, ser né? Eu muito faço legal. também o mapa de escolha de nome de bebê. E eu também faço o mapa profissional. E além disso, eu também tenho outras técnicas, né? Então, assim, eu tenho oráculo numerológico, que oráculo é justamente, né, uma conexão maior ainda com a vibração ali da pessoa, então ela mentaliza, ela vibra alguma coisa que ela pode estar passando e ela quer saber, né, o que pode ser melhor ali para ela fazer, né? Não tem aquele intuito de adivinhação que muitas vezes, né, a pessoa fala oráculo. Oráculo vai adivinhar o que vai acontecer com a minha vida. Não, não é nada disso, tá? Então, assim, ele é totalmente intuitivo, né? E totalmente terapêutico. Então, mais uma vez, eu vou ali me conectar, vou tirar as cartas, que eu sempre falo, né? Que são 3 cartas. Então, uma carta vai me mostrar meio que o processo que você está passando, né? Aquilo que você quer entender. A outra carta, ela vai me dar a ação, ou seja, né, aquilo que você precisa fazer para melhorar aquela situação. E a outra carta vai me mostrar o que vai te trazer de benefício, né? Se você realmente se conectar com tudo aquilo. E aí eu tenho, né, os processos de possessão de mapa, tem um alinhamento, código frequencial, que pode ser tanto de materialização, né, se a gente quer alguma coisa ali, muito alguma coisa e não está conseguindo se conectar ou está com alguma dificuldade do mapa, de transmutar alguma coisa, enfim, várias Tem coisas. muita coisa, né? Que legal, Tem. Giza. Vamos fazer uma pose aqui para foto que a Stefania já pediu. Deixa eu arrumar essa cabeleira aqui, tô parecendo louca. Vamos lá. Gente, não vi você em meu filtro. Pronto, meninas. Você é Gente, coisa pequenininha. eu tô impressionada com a quantidade de coisa que você faz, gente. Ó, existe uma idade ideal para fazer os mapas? Idade? É. Então, por conta do mapa infantil, né? Então, assim, o que que acontece? Eu sempre falo que para fazer, não vou falar criança, né? O jovem quer fazer o mapa, ele fazer sozinho, é a partir dos 14 anos, tá? O que que acontece? Dos 7 até os 7 anos, a criança, ela vive o mapa dos pais. Ah, tá. Então, ela tem totalmente, claro, a gente sente algumas coisas do mapa dela, né? Porque, que nem eu falei, ela veio com aquelas características, ela quer vivenciar aquilo, mas ela tem muita interferência pelos pais. Então, se os pais estão no negativo, por exemplo, do mapa, vai ser difícil também ela se desenvolver naquele processo, né? Nessa primeira Uhum. fase da vida dela. Dos 7 até os 14 anos, ela fica entre os dois. Então, horas ela tá vivenciando dela, horas ela tá vivenciando dos pais. Então, ela fica nesse processo de divisão, né? Que a gente até fala que a criança ela fica meio rebeldezinha nessa idade, né? Que é quando ela começa a se desvincular realmente ali dos pais, começa a ter uma autoridade maior. E a partir dos 14 anos, a gente vivencia 100% o nosso mapa. Por isso que muita gente fala, né, que adolescente a partir dos 14 anos parece que deu um estalo assim e a pessoa tipo, se Muda, né? rebelou. Né? E o adolescente também fica, meu Deus, quem sou eu, né? Onde eu tô, o que eu vim fazer, né? Porque Sim. ele para de vivenciar o mapa dos pais totalmente e começa a vivenciar 100% dele. Né? Então aí é quando ele começa a dar de cara com quem ele realmente é, o que ele realmente veio fazer aqui.
Então, Nossa, assim, não tem idade certa, assim, desde do momento que a criança nasce, já é possível fazer o mapa dela. nossa, que legal, gente. Você tá na maternidade, você já manda um WhatsApp pra Giza, tá? A Débora falou assim, ó, como funciona o profissional? Conta pra nós, Giza. Vixe, o Temos profissional 7 minutos. o profissional ele é cheio de detalhes, vou tentar falar rápido aqui. Então, na verdade, assim, o profissional ele é meio que diferenciado, ele é totalmente diferente, eu não entro muito naquele aspecto de, ai, quem você é, o que você gosta, né? Não tem aquele lado romântico do mapa, vamos dizer assim, né? O que acontece dentro do mapa numerológico profissional? Então, a gente vai analisar, tem várias questões aí. Então, depende se você já está com empresa aberta, se você não está com empresa aberta. O ideal é sempre quando ainda não está. Se tem pretensão de abrir a empresa, porque aí a gente vai analisar o nome, que você pretende da empresa. Então, assim, você me entrega qual é o nome que você quer colocar para registrar a empresa, que geralmente é diferente do nome fantasia. Então, você me entrega qual é o nome de registro e a data que você está pretendendo abrir. E aí eu faço todo o mapa daquela empresa. Fazendo o mapa daquela empresa, eu te dou a devolutiva, porque tem alguns números que precisam ser de acordo com a área de atuação que você quer abrir a empresa. Porque se não tiver nenhum número, ela não vai para frente. Tem alguns números que não vão te trazer sucesso também, né? Tem alguns números que podem empacar. Então, aí eu dou a devolutiva, se eu aprovo ou se eu não aprovo, né, aquele nome. E aí, claro que junto a gente pode chegar em alternativas também. A mesma coisa com a data, porque eu consigo passar toda a trajetória da empresa. Quando a empresa já está aberta, aí já é uma questão um pouco mais complicada, porque quando vem para mim, o que acontece? Se eu reprovo, aí vem mais uma vez o livre-arbítrio, né? Porque assim, gente, quando eu reprovo, é assim, se foi reprovado, ou seja, não vai ser legal, você não vai ter sucesso, não adianta, não vai rolar. O que acontece? O livre-arbítrio, por quê? Não adianta você virar e falar assim, então eu vou lá, vou alterar uma letrinha, eu vou lá, vou alterar a data. Não, lembra que eu falei, é que nem o nosso nome, o nosso registro, na verdade. É o primeiro registro, é o primeiro que é válido. E aí, para o profissional, como é que funciona? Se precisa realmente alterar, é fechar. É cancelar total e abrir outro. E a gente sabe que aqui no Brasil CNPJ. e aqui no Brasil isso é complicado. A grana, né? Então, assim, aí vem o livre-arbítrio. Se a pessoa ela vai querer passar por esse processo ou se ela vai arcar aí com as consequências de ter aquelas vibrações não muito favoráveis. E aí também tem a avaliação do nome fantasia, e o nome fantasia pode ser tanto do seu nome, da maneira como você se apresenta profissionalmente, como, por exemplo, né, que eu até citei do IG aqui do Instagram, quando eu fui falar do profissional, né, que agora está tendo bastante procura sobre isso também, porque o nome fantasia a gente não vai avaliar a trajetória, a gente não tem, a gente só tem a parte, vamos dizer assim, da personalidade, né, que é só do nome. Então também tem que estar alinhado ali com a área da empresa, né? E também com números que vão trazer aí expansão, né? Porque tem alguns números que assim, que só serve para quem quer ter ONG, né? Só que é como que você fala, Gabi, para quem quer fazer caridade. Trabalho, caridade, trabalho voluntário. Olha que a Débora falou assim, ó, eu tô com uma empresa aberta só para emprestar meu nome para o marido trabalhar numa empresa como bico. E agora? Mas está registrado? Deve estar, né? Porque assim, se ele... Então, outra coisa que a gente avalia, tá? O que acontece? Numa empresa aí, claro que aí falando uma empresa maior, eu não estou falando da empresa que é de uma pessoa, né? Quando a gente já tem uma empresa um pouco mais estruturada com algumas pessoas, o que é essencial? Analisar o mapa das pessoas. Porque 70% da empresa, gente, é das pessoas. Então, assim, se a pessoa não está alinhada com o mapa dela, vai ser difícil ela ir para frente. Se o mapa dela não tem nenhum número que não tem nada a ver com aquela área que ela está atuando, vai ser sofrido para ela, né? Então, assim, o ideal é analisar de todas as pessoas que trabalham. Se não for possível analisar de todas as pessoas que trabalham, se é muito funcionário, a gente analisa as pessoas que têm o poder de veto das questões da empresa, né? Então, são aquelas pessoas que realmente têm a voz ali para decisão.
Tá com MEI? Tá com MEI. Então tá com registro. Tudo bem que MEI é um pouco mais fácil de cancelar, de quando a gente realmente tem um registro já na junta. Então, aí é uma coisa para pensar. Talvez fosse ideal cancelar e abrir outro, né? Mas isso você vai ter que fazer um mapa com a Giza, né? Não vai ter jeito, assim. Não tem muito o que fazer, né? Nossa, Gabi, a gente vai ter que fazer outra. Vai. Não, primeiro que deixa eu só ver uma coisa aqui. Quando que nós vamos fazer o mapa do ano de 2021, né? Olha só, nós vamos fazer no dia 28, no 29 de dezembro vai ser a nossa live. Anotem aí, 29 de dezembro eu vou trazer a Giza aqui para fazer o mapa numerológico do ano de 2021, tá, meninas? Giza, eu amei essa live, foi maravilhoso. Desculpa o começo, que teve aqueles problemas, né, técnicos. Eu tava tentando uma estratégia nova, mas não deu muito certo. Tenho que me ajustar aqui ainda, mas uma hora vai dar. Depois a gente vê se consegue baixar aqui e passar pra lá. Não, isso com certeza, já se prepara. Mas, cara, eu amei. Giza, deixa o seu arroba aqui pra elas. Fala como que elas podem te encontrar. É a hora do seu jabá agora. Falta 1 minuto pra acabar a live. Gente, arroba Giza Petroff, tá anotadinho aí, ó, da Gabi com Giza Petroff. Aproveita enquanto é ainda esse nome, tá? Porque provavelmente eu vou alterar. Já era pra ter feito isso, não fiz ainda. Eu preciso alterar esse meu nome. Vão lá, segue. Eu sempre passo algumas coisas bacanas, não só sobre numerologia, tá? Às vezes vão ver um pouquinho de maternidade por lá. Quando as coisas voltarem ao normal, vocês também vão ver coisa de dança. Ai, que legal! Queremos muito, Giza! Que legal, gente. Vão lá seguir a Giza, façam um mapa com ela para vocês mudarem a vida de vocês, pegarem o rumo da vida de vocês. Todo mundo tomando um direcionamento. Isso. Ai, Stefania, você já fez todo o jabá dela, Gabi. Ai, Giza, obrigada. Foi maravilhoso, viu? Também amei. Obrigada, Gabi. Ó, minha mãe quer o mapa. Faz o mapa da minha mãe também, pelo amor de Deus. É a sua mãe? É a minha mãe. Faz o mapa da minha mãe, tá bom? Beijo, gente. Beijo. Obrigada, Gabi. Tchau. Tchau.